Você sabe que novembro é nosso aniversário, né? E ao longo desses 15 anos de revista Novo Tempo, o mundo passou por vários momentos emblemáticos. A sociedade como um todo acompanhou feitos que transformaram a vida das pessoas. Vimos mulheres ganhando espaço no mercado de trabalho, a evolução da ciência e da educação. E é sobre esses avanços que o quadro 15 anos em 5 minutos vai falar hoje. Acompanhe. Enquanto o tempo passa, horas e dias convertem-se em semanas e meses. O relógio segue sem parar. Ao longo dos anos, até dos séculos, a sociedade se modifica, se transforma, se refaz. Em muitos sentidos, ela até avança. Basta olhar para trás para perceber. Como num túnel do tempo, a gente relembra a época em que mulheres não trabalhavam, não votavam, não dirigiam, não opinavam. Adiantando o filme da vida, nos deparamos com mulheres atuando no mercado de trabalho, comandando governos, encontramos mulheres exercendo a cidadania, dirigindo suas próprias histórias, ensinando, se autoafirmando. Na última década, avanços consideráveis foram conquistados. O Banco Mundial relatou alguns dados. 131 economias promoveram 274 reformas em leis e regras, visando aumentar a igualdade de gênero. 35 economias aprovaram leis que protegem as mulheres contra o assédio sexual no trabalho, salvaguardando quase 2 bilhões de mulheres a mais do que há uma década. O tempo também trouxe de presente a Lei Maria da Penha. Há 14 anos, a lei vem defendendo as inúmeras mulheres vítimas de violência doméstica. Em 2015, outro marco. A Lei de Feminicídio surge para combater e punir quem comete assassinato de mulheres. A lista de mecanismos legais a favor da mulher continua. Lei do Minuto Seguinte, Lei Carolina Dickmann sobre crimes cibernéticos, Lei Joana Maranhão sobre a prescrição do crime de abuso sexual. As viradas de ano não tiraram da educação a oportunidade de evoluir com o tempo. De volta ao passado, tínhamos escolas restritas para determinadas classes sociais, gêneros e etnias. A sala de aula não era lugar de todos e lá não se podia questionar. Hoje, as carteiras enfileiradas ou as rodas de debates abrigam mentes de todos os tipos, de todas as idades, de todas as raças, de todas as cores. Perguntar é sinônimo de construção de pensamento. É o resultado da evolução educacional. Demos saltos na ciência, na educação básica, nos conhecimentos políticos, econômicos, sociais. O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, está aí para validar isso. No ano passado, o ensino médio do país teve o melhor desempenho da história, subindo de 3,8 para 4,2 pontos. O Nordeste, que sempre foi vítima das desigualdades regionais, se sobressaiu mesmo assim. 98,9% dos municípios do Ceará atingiram a meta do IDEB. Em Alagoas, 92,2% dos municípios apresentaram ótimos resultados. O tempo também foi generoso com a política. Nas últimas eleições presidenciais, por exemplo, um feixe de luz veio das candidaturas para o Congresso Nacional. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral dizem o seguinte, que o número de candidatos negros cresceu na comparação com 2014. O TSE também anunciou um crescimento de 52,6% no número de mulheres eleitas. E tem mais, o número de candidaturas indígenas nas eleições também cresceu.
Essa é ainda a largada rumo à representatividade, o primeiro passo. E representatividade, aí sim, é o exercício da democracia. Poderíamos passar muito mais tempo contando feitos que marcaram a história. E enquanto o tempo acelera, a evolução precisa e deve continuar. Venhamos e convenhamos, em vários aspectos os passos não foram tão largos como gostaríamos. Muita coisa ainda precisa evoluir, mas enquanto as horas e dias continuarem a marcar o tempo, os nossos olhos vão estar sempre atentos às boas notícias que vêm por aí. É isso aí, você viu quantos feitos importantes aconteceram em nosso país nesses 15 anos e os inúmeros benefícios que trouxeram para o povo brasileiro? É muito bom ver esses avanços aqui no Brasil, não é mesmo? E como estamos comemorando 15 anos do Revista Novo Tempo, vamos saber de mais realizações importantes que ocorreram ao longo desse tempo aqui no Brasil, agora na área da educação. É com as nossas correspondentes Jane Vieira, que fala de Goiânia, capital de Goiás, e a Cida Souza, que está em Fortaleza, no Ceará. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas por aqui. Boa noite. Boa noite, Oi, Cida. Darcy. Boa noite, Darcy. Boa noite, Jenny. Oi, boa noite, Cida, e boa noite, Darcy também. Boa noite para você que está assistindo a gente agora. Eu estou falando aqui de uma boa notícia, a notícia que vem aqui do Centro-Oeste, que é o benefício aí, né, para cerca de... Deixa eu só conferir o número aqui para não errar. Cerca de 6,7% da população brasileira. Essa lei beneficiou essas pessoas. Então, são 12,4 milhões de pessoas. É a lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência. Bom, essa lei, ela entrou em vigor aí em 2015, então esse ano de 2020 ela está completando 5 anos e desde então ela tem passado por várias atualizações, mas no geral a lei garante que pessoas com deficiência física tenham igualdade de oportunidades e não sofram nenhum tipo de discriminação. Ela também assegura prioridades em processos de educação, moradia, transporte e outras áreas essenciais aí para o dia a dia de qualquer cidadão, né? Por meio dessa lei, a deficiência ela passa a ser vista não como a falta, né, de algo no corpo dessas pessoas, mas como a falta de acessibilidade que a sociedade oferece. Ou seja, a falta de mecanismos, né, para que essas pessoas tenham as mesmas possibilidades que as demais. Nada mais justo, né? Um ponto que vale a gente ressaltar, como você citou aí no início, Darcy, é sobre a educação. Desde 2015, todas as escolas privadas elas são obrigadas a receber esses alunos com deficiência física e obrigadas também a oferecer para eles toda a acessibilidade necessária para que eles possam estudar da mesma forma que os demais alunos. Então, essa lei, ela melhorou muito aí na educação para essas pessoas e o benefício, eu acredito que não seja somente para as pessoas deficientes, mas é um benefício de forma geral. Por quê? De 5 anos para cá, aumentou consideravelmente o número de alunos nas escolas, nas faculdades, né, alunos com deficiência física, e o desenvolvimento deles é muito maior, eu acho, acredito, do que numa escola talvez que fosse especial, né? Então, ali eles convivem com outras pessoas e o desenvolvimento deles pode ser muito melhor. Além de que as outras crianças que convivem com pessoas diferentes delas, né, na sala de aula, elas passam a enxergar o mundo da pessoa com deficiência de forma diferente, passam a enxergar aquilo como algo que acontece, que está presente no dia a dia, e isso vai evitar também o preconceito delas quando elas se depararem com pessoas diferentes delas, né, na rua, ou em outros ambientes. Eu acho que quem tem aí crianças ou pessoas com deficiência dentro de casa vai concordar comigo que hoje em dia o preconceito ainda é muito grande, os olhares ainda se voltam muito para essas pessoas, né? E isso é muito constrangedor para elas, para a família. Então, acho que isso ainda precisa melhorar muito e é um avanço muito grande essa lei ter entrado em vigor e já ter aí 5 anos funcionando. E, claro, ainda precisa melhorar muita coisa, mas já é um motivo de comemoração, né? Com certeza, viu? Cria empatia em quem não tem aquela deficiência e inclusão para quem tem a deficiência. Muito obrigada, viu, Jenny? Fica um pouquinho mais com a gente aqui, porque ainda nessa área de educação, a Cida tem uma outra notícia muito boa que vem lá do Nordeste. É isso mesmo, Cida?
É isso mesmo, Darcy. Interessante, né? Quando a gente fala de educação, a gente sempre observa que o viés é sempre negativo, né? E sabemos o quanto precisamos avançar, né? A Jenny trouxe uma notícia aí de um avanço muito importante. Mas a minha boa notícia é que o Nordeste, né, domina o ranking das melhores escolas públicas do país e o Ceará ganha destaque, com 9 entre as 10 melhores escolas públicas do país, né? Essas escolas contemplam os anos iniciais do ensino fundamental, que são as séries do primeiro ao quinto ano. Os dados, né, são do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, 2019, que é uma avaliação que acontece a cada 2 anos, né, uma iniciativa do INEP para mensurar o sistema educacional brasileiro com base em notas alcançadas pelos alunos, né, em avaliações externas e também taxas de aprovação e evasão escolar. Esse destaque aqui para o Ceará é considerado histórico, né, porque em 2005 o Ceará tinha nota 2,8 no IDEB e ano passado alcançou a nota de 6,3, superando aí a projeção até do próprio IDEB, né, para o estado, que era de 5,1. Então essas 9 escolas públicas são localizadas no interior do estado, né? A gente vê aí também o desafio dessas escolas, né, que contemplam as regiões interiores do Brasil, então é um desafio e um salto muito positivo, né? E, por exemplo, a escola de Independência, que fica localizada a 300 quilômetros de Fortaleza, né? Ela alcançou a maior nota aí no Brasil com 9,8. Esse salto positivo é acreditado ao PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. É um programa aqui, né, do Estado, é uma parceria entre Estado e municípios que incentiva o bom desempenho escolar, tem até iniciativas financeiras, né, para os bons desempenhos das escolas e tem dado super certo, né? O resultado aí foi muito positivo. Então, outro fato interessante ainda sobre o Nordeste, né, que eu queria trazer para vocês, é sobre a leitura. O Nordeste é a região que mais lê no país. E também o saldo positivo agora fica para a capital de Paraíba, João Pessoa, né, que ocupou aí o ranking nacional, primeiro lugar, com a capital com maior percentual de leitores. Que legal, meninas! Jenny Vieira falando de Goiânia, Cida Souza lá do Ceará. Muito obrigada por trazer essas ótimas notícias sobre educação para a gente. A Cida está em Fortaleza, né, capital aí do Ceará. Como é bom ver as transformações que o nosso país passou nessa área, não é? A gente ainda pode crescer muito, mas temos que celebrar cada conquista. E na próxima terça-feira a gente volta com o quadro 15 anos em 5 minutos e com mais boas notícias vindas de outros lugares do país com as nossas correspondentes, viu? Semana que vem vamos saber quais foram os grandes feitos da área da tecnologia e celebraremos mais uma vez essas evoluções também. Um beijo para vocês, muito obrigada, tudo de bom. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.